Olá, concurseiros e amantes do direito. Nossa Rapidinha Jurídica apresenta uma série especial chamada Semana do Direito Penal. Serão 5 episódios apresentando 5 categorias de crimes previstas no Código Penal brasileiro. No primeiro episódio falaremos sobre os crimes contra a vida, no segundo, os crimes contra a honra, no terceiro, os crimes contra o patrimônio, no quarto, os crimes contra a dignidade sexual e no derradeiro, trataremos os crimes contra a administração pública. Eu sou o Claudeci Santos. Bem-vindos à nossa Rapidinha Jurídica. Neste terceiro episódio falaremos sobre a categoria Crimes contra o Patrimônio, prevista entre os artigos 155 a 183 do Código Penal. Os crimes contra o patrimônio são furto, roubo, usurpação, dano, apropriação indébita, estelionato e receptação. Porém, vamos nos restringir aos dois primeiros, quais sejam o furto, artigo 155, e o roubo, artigo 157, ficando os demais para as próximas temporadas. Furto. O furto previsto no artigo 155 do Código Penal diz que é crime subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. É um delito comum que pode ser praticado por qualquer pessoa e sua conduta típica ou nuclear é subtrair por qualquer meio coisa alheia móvel. Portanto, para que haja sua caracterização, os bens furtados devem necessariamente pertencer à pessoa diversa daquela que está praticando o ato, senão estaremos diante de outros tipos penais. Quanto ao seu momento consumativo, a súmula 582 do STJ nos leciona que ocorre com a efetiva inversão da posse, ainda que o agente delituoso não possua a posse mansa e pacífica da res ou não consiga evadir-se do local do crime, a chamada teoria da apreensão ou amóscio. Em sua espécie simples, o crime de furto prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O furto se torna qualificado quando ele é praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas, hipóteses em que a pena prevista é de reclusão de 2 a 8 anos. Se na prática do furto for utilizado explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, a pena aplicável será de reclusão de 4 a 10 anos e multa. No caso de o furto consistir em subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, a pena aplicada é a reclusão de 3 a 8 anos. Consistindo na subtração de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido no próprio local da subtração, a pena prevista é de reclusão de 2 a 5 anos. No caso da subtração ser de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego, a pena aplicável será de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena aumenta-se de 1/3. Entende-se repouso noturno o período em que, conforme os costumes locais, é o tempo entre a hora que a população se recolhe e a hora em que ela desperta para a vida cotidiana. Portanto, em que há uma redução da vigilância social, de modo que não pode se confundir com a noite. Esta majorante é aplicável ao furto simples, haja vista que, estruturalmente, o furto qualificado é definido posteriormente. O agente criminoso pode ter a pena de reclusão substituída pela de detenção, diminuída de 1 a 2/3, ou ter aplicado apenas a de multa, caso seja primário, e de pequeno valor à res furtiva, que neste caso deverá ser levado em consideração as condições da vítima. Nos termos da súmula 511 do STJ, o furto privilegiado pode ser extensivo ao furto qualificado, desde que preenchidos os requisitos anteriormente elencados e a qualificadora for de ordem objetiva. Equipara-se para fins de enquadramento neste delito a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Por fim, é necessário atentar-se para a aplicação do princípio da significância ou furto de bagatela, desde que identificado os vetores que legitimam o reconhecimento deste postulado de política criminal no caso concreto, matéria que estudaremos futuramente e de forma apartada. Roubo. O outro crime contra o patrimônio que trataremos nesse episódio é o roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, e diz que é crime subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Esse tipo penal é comum, portanto pode ser praticado por qualquer pessoa cuja conduta típica é subtrair, tirar, arrebatar coisa alheia móvel, empregando violência, ameaça ou meios diversos que impeçam a resistência da vítima. O objeto do crime e o momento consumativo são os mesmos do crime de furto. Para fins acadêmicos, o roubo divide-se em 2 partes, classificando-o em roubo próprio e roubo impróprio, importando para essa classificação o momento em que a violência foi praticada. Contudo, para fins práticos, essa divisão tem pouca ou nenhuma importância, haja vista que a pena prevista, em sua modalidade simples, é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Incorre na mesma pena aquele que, embora não praticando o núcleo do tipo penal, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção de coisa para si ou para terceiro. Existem apenas 2 qualificadoras para o crime de roubo. Primeira, se da violência utilizada para sua prática resultar em lesão corporal grave, a pena prevista é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. E segunda, quando da violência utilizada para sua prática resultar em morte,
possuído pena prevista de reclusão de 20 a 30 anos e multa. O conhecido latrocínio, erroneamente conceituado como roubo seguido de morte. Um alerta. Favor não confundir qualificadora no crime de roubo com suas majorantes ou causa de aumento, pois as qualificadoras estabelecem penas mínimas e máximas em patamares superiores já estabelecidos no próprio Código Penal, enquanto que as causas de aumento e as majorantes apenas serão aplicadas na terceira fase da dosimetria da pena, quando da ocasião da sentença. Quanto às causas de aumento previstas para o crime de roubo, existem 3 hipóteses. Aumenta-se de 1/3 até metade quando há concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, quando a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, quando a subtração for de substância explosiva ou de acessório que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego, e se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Aumenta-se de 2/3 quando a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo e se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, conceito previsto no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, que estudaremos futuramente. E assim encerramos nossa Rapidinha Jurídica, agradecendo a todos que nos seguiram até aqui. Sigam-nos no Instagram e se inscrevam em nosso canal do YouTube para que possam ficar informados das próximas postagens. Até mais!